Quando eu era jovem, Tucuruí era terra e poeira, muitos lugares, não tinha asfalto até onde... O único asfalto que tinha era na pista do aeroporto, que é ali na 31 de março hoje. E aí não tinha rodoviária, a gente parava em botecos, né? Não tinha ponto assim fixo igual tem hoje. A única pista que tinha com asfalto era a pista do aeroporto. O avião baixava, pousava, as vasilhas nos fogões das pessoas ficavam balançando, ficavam fazendo barulho, sabe? Era até engraçado. E para chegar na Lauro, de lá, para chegar na Lauro Sodré, tinha um vácuo. E atrás das casas era de assoalho, tinha escadas para descer. E o assoalho, ele fica, penso, né? Assim, ele fica no ar. Uhum. Qualquer coisa balança. E aí, quando o avião, principalmente o avião do Exército, quando chegava, nossa, a gente ficava balançando a terra, sabe? Era muito engraçado. E dava medo, porque nessa época que a gente tinha chegado para cá, a gente não tinha costume, né, de ver assim tão de perto. E aí, quando a gente chegava, que ele baixava de longe, a gente via poeira, muita poeira, que ele fazia poeira. E quando chegava aquele aviãozão e passava asa assim por cima das casas, meu Deus, eu ficava com medo, sabe? Então, era essa Tucuruí que eu conheço quando nós chegamos por aqui. Então, quando nós chegamos aqui, já tinha muitas pessoas de fora, Maranhão, principalmente, Goiás, né, que nós somos de Goiás, por causa do barulho da usina. Vocês vieram para cá por causa da usina, para Não, trabalhar? não. Nós viemos para cá por causa um tio nosso que tinha aqui, e a família era assim muito humilde, a nossa, né? E aí esse tio ofereceu para nós guarida, assim, apoio. E aí a gente veio por causa disso. Nós éramos realmente muito pobres. Mas quando nós chegamos aqui já tinha muita gente. O crescimento se deu maior por causa da construção da usina, porque aí vieram as pessoas de fora para trabalhar, foi construída a vila, e a vila foi construída dentro do parâmetro normal de uma cidade, né, que foi projetada, programada para aquilo ali. Tucuruí não, Tucuruí foi expandindo a partir do momento que as famílias vieram de fora por causa do trabalho, Uhum. mas é aquela coisa, né? Como é desde o início da civilização. Muitas pessoas vieram pelo chamado do barulho, mas assim, pelo ouvir o anúncio, mas não tinha profissão. E para que a firma pegava. Então, muitas famílias ficavam, porque ficavam, né? E aí o crescimento se deu assim, de Tucuruí em si, né? Se deu por causa dessas famílias que vieram, e vieram muitas. Festa tinha muito mais, porque o pessoal que trabalhava, eles trabalhavam a semana toda, e no final de semana eles queriam extravasar. Aí tinha discoteca, que hoje não tem, aquela discoteca que pagava centavos, né? Hoje nem existe mais o dinheiro que da época. E aonde a grande massa podia entrar para poder dançar, para poder namorar. E hoje é diferente, né? Hoje tem as festas, mas até as festas de rua de hoje, as pessoas têm que desprender de um valor, né? Para comprar o abadá, comprar essas coisas assim. Então, nessa época, tinha muitas discotecas, festa de baile, que chama para hoje, né? Uhum. Não tinha tanto a festa da rua, como tem hoje, o carnaval, o carnaré, não tinha isso. Então, as festas eram em salões, em casas mesmo, né? E eu mesmo participei muito de dança em casa de família. E era bom, a gente dançava a noite inteira. Então a relação era tranquila. Tranquila, tranquila. Tá.
A realidade de hoje, houve. Mas para aquela nossa realidade, a mudança não foi tão boa. Porque a gente ia na festa e a gente podia dançar a noite inteira. A gente bebia, as pessoas que bebiam, mas não embriagavam, não, como assim, não atrapalhava, né? Diferente de hoje. Hoje tem muito mais festa livre, ao ar livre, mas gasta mais, o dinheiro que a gente desprende é maior, o valor é maior. E para aquela época, hoje não dá, para nós não dá. Tinha as festas de baile, como falei, né? Que hoje já não tem mais. Mas hoje nós temos as festas religiosas, que são as festas dos padroeiros. Na época, tinha a festa da Conceição, né, de padroeiro, onde o povo podia ir. A senhora está falando dessa época, é mais ou menos em que ano? Foi 76, Sim, 76 para cá. Nós temos um grande número e de vários gostos, né, de festas cultural que se chama, temos o carnaval para quem gosta, mas nós também temos o Círio de Nazaré, sim, né? Temos a festa de São José, que é uma festa grande, né, que nós temos 2 São José, né, sim. graças a Deus por isso. Temos a festa da Conceição, que também é tradicional na cidade. De, E o tradicional grande mesmo, que tem muita gente, são 2, os tradicionais, né? É o Carnaval e o Círio de Nazaré. Então, são 2 festas totalmente diferentes, né? Que o público pode até ser o mesmo, mas a realidade é outra. Né? O real, naquele momento ali, o objetivo é outro. Tinha a dança, a festa das famílias, que era aquelas festas sertanejas, né, de música sertaneja, que dançava agarradinho. sim. Tinha as discotecas, que dançava separado, só tinha música lenta, quando tinha música lenta para os namorados, ou os enamorados, no caso. E hoje Conte. não tem. A festa da família não tem mais. Tem a festa da família, mas não assim para dançar a festa sertaneja, né? Aquele para dançar agarrado a noite inteira. Tinha. Matinta Pereira. Ainda tem. Tem, mas aí eu cheguei a conhecer a família que realmente contava essa história da Matinta Pereira, que é da Eliana Barroso. Essa Eliana Barroso ela ainda existe, ela é viva. A mãe dela, o pai dela, inclusive eles vieram para cá na época da guerra com os índios, que um irmão veio para o lado de cá do rio, que é onde Tucuruí, e o outro ficou do outro lado. A aldeia era do lado de cá. E aí o que ficou do lado de cá, ele sofreu muito. E dizem, não sei se é verdade, que eu não cheguei, na época dessa Matinta Pereira, eu não estava aqui ainda. Mas dizem que é uma da pessoa da família dela que faleceu e que vinha para ser a Matinta Pereira, né? Então, isso aí são lendas. E também Sim. tem a lenda do boto. Comum. É comum, mas esse boto, ele engravidou muitas jovens aqui em Tucuruí. Vai saber se foi o tem, boto tem mesmo. muito filho de boto por aqui. Tá. Sempre teve o tacacá, mas para a família da região, daqui, né? Uhum. Já nós somos, a gente não é da região daqui e a nossa comida típica é outra. Mas a gente se adaptou, né? Ao tacacá, ao vatapá, pato no tucupi. Quem gosta, come, não é o meu caso. Mas são as 3 comidas mais comuns, e são mais fáceis de fazer, né? Sim. Agora tem aquele negócio do acarajé, que não é daqui, mas que foi trazido pelas famílias que vieram de fora, né? Vieram lá do Nordeste. E o gosto também eu tenho certeza que é diferente, porque diz que o acarajé do Nordeste ele é bem apimentado. A indígena, ela
influenciou muito, porque aqui, na verdade, era aldeia, né? E, e esses indígenas, eles brigaram muito por esse local aqui, até ser afastado, né? Hoje não, hoje a gente já convive com eles de boa. Agora, assim, na minha opinião, não foi a cultura deles que influenciou a nossa, foi a nossa que influenciou a deles. Tanto que hoje eles preferem os professores não indígenas. Eles não gostam de professores indígenas. Eles só aceitam o professor indígena, que eu trabalhei lá, e eu sei que só aquele professor que fala a língua, para eles realmente não perder a cultura deles. Mas de professor mesmo, do conteúdo normal, eles preferem os brancos. Mesmo porque diz que são bonitos, né? Não sei se é mesmo. Mas... E outra coisa, professor feio eles não gostam. Eles gostam de professor que eles acham que na visão deles são bonitos. Na época, não. Foi chegando depois, que veio a questão da festa junina, porque tinha festa junina, mas só nas escolas, e isso muito esporádico. Hoje tem nas igrejas, né? As igrejas já fazem a festa junina, mas como é hoje, é o foco grande do junino, não tinha isso. Essa cultura veio de fora. Tá. Os primeiros moradores daqui, eles viviam da extração da castanha, castanha do Pará. Por isso também que deu muita briga, né? Garimpo, negócio de ouro, assim, eu não sei. A história de Tucuruí, ela não conta isso. Não, aqui perto não tinha, mas a extração da castanha era grande, era muito grande. E também viviam da agricultura familiar, né? Sim. Aquelas pessoas que sempre gostavam, ainda gostam até hoje de plantar, de criar. Então, eles sobreviviam disso e tem muitos que ainda sobrevivem até hoje, né? Então, a cultura, ela, nesse aspecto aí, ela meio que não andou muito. Mesmo porque nem tem como, né? Porque o município de Tucuruí, depois que ele separou, que ele filhou, né? Quando ele não tinha dado filhos, tipo breu, repartimento, ele era grande. O município em si ficou pequeno. O que acontece na família, né? A família pode ser grande, quando os filhos se casam, fica só os dois, o pai e a mãe, né? E aí o Tucuruí fez desse jeito, aconteceu desse jeito. Então, a zona rural de Tucuruí, ela é muito pequena. Ela não dá, assim, uma abrangência grande para ter esse tipo de criação grande. Antigamente aqui era maior? Era, que o breu branco era aqui, era daqui, o repartimento era daqui. Depois que eles se emanciparam, aí o Tucuruí ficou sozinho, separado. E aí deveria a economia ter crescido, mas nesse aspecto aí da cultura, dessa subsistência aí, não, porque não tem zona rural. Nós aqui em Tucuruí, nós temos 3 zonas rurais distintas, tipo assim, cada uma com a sua característica. Nós temos aqui a Bom Jesus, né, a Trans Bom Jesus, que tem a sua característica própria. Temos o pessoal da Transcametá, que tem sua característica própria, é pequeno, só até o quilômetro 30. E temos o lago, com a sua característica própria. E tudo isso, juntando tudo isso, é muito pequeno para um município que tem a economia de dinheiro de Tucuruí, da energia, né? Da distribuição de energia, pelo tamanho do lago. Então, ele é pequeno. O município em si é muito pequeno para o tanto de dinheiro que ele distribui e o tanto de energia que ele entrega, né? Deveria ser um pouquinho maior, né? Mas nós temos um pedaço de Baião que o escoamento da agricultura deles é aqui. E nós temos para cá um pedaço do município que tem para cá, depois do quilômetro 100, aqui na Trans Bom Jesus, que não é mais Tucuruí, que o escoamento cultural deles vem para cá, a agricultura deles vem para cá. Né? Tanto cultural, eleitoral, esse pessoal tudo vem para cá. Mas mesmo assim ainda continua sendo pequeno. E a educação também deles lá é responsabilidade nossa, daqui de Tucuruí. 100%. Porque, primeiro, afetou a questão do desenvolvimento humano, né? Sim, do povoamento. Porque
com a chegada das famílias que vieram, essas famílias, Tucuruí não tinha suporte para tanta gente que chegou. Então, eles começaram a povoar a zona rural, né? E quando veio o lago, né, a construção da usina em si, muitas famílias, com a construção já, foram afetadas por causa do deslocamento do rio, né, que teve que deslocar ele na época. Isso afetou os pescadores, os ribeirinhos, né, que viviam dali, daquela... E também, quando encheu, nós temos dois municípios dentro, duas cidades dentro do lago, né, que é Repartimento e Breu Branco. Então, esse povo dessas duas cidades, eles tiveram que ser deslocados, ir para lugares que não tinha estrutura. Até hoje, a briga com a empresa Eletronorte, com esse pessoal, é muito grande, por causa desse deslocamento dessas pessoas, de tirar eles do habitat natural deles, que eles estavam acostumados, né? Aí fizeram como fizeram na época da escravidão. Colocaram eles num lugar, eles foram obrigados a vir para a rua, sendo que eles eram acostumados a trabalhar na roça. Quem é acostumado a trabalhar na roça, às vezes não sabe, não tem uma aptidão para trabalhar na rua, né? E a função também é outra, a profissão é outra. Quem é acostumado a capinar, ele chega aqui na rua, ele vai capinar o quê? Não tem. Quem é acostumado a plantar, ele vem morar aqui na rua, ele vai plantar o quê? Ele é acostumado a plantar o que comer, inclusive para vender, né? Ele é acostumado a criar, e não é só uma, duas galinhas, é várias galinhas, são várias cabeças de gado. Então, isso afetou muito, tanto a vida deles, como o financeiro deles. Então, afetou tudo, né? E isso afeta até hoje. Por quê? Eles adquiriram doenças que eles não tinham, porque no campo é diferente, até o ar é diferente, que a gente respira é diferente. O amanhecer do campo é diferente do daqui. A campainha que toca lá não é a daqui. Tá vendo aí? Nós não moramos na roça, mas eu tenho campainha roceira aqui em casa, né? Então, isso aí afetou muito a questão de tudo deles, de tudo, do desenvolvimento financeiro, desenvolvimento humano, desenvolvimento cultural, desenvolvimento cognitivo. Tudo isso afeta quando mexe com a população do jeito que mexeu. Quando foi para construir a hidrelétrica de Tucuruí, eles não viram os contra, eles só viram os prós, só o para eles, só o financeiro deles, não viram o financeiro dos outros e não o desenvolvimento dos outros. O Pedral do Lourenço, né? Vem com o para baixo do Lourenço aí não vai afetar muito e durante muito tempo, né? E isso vai afetar quem? Quantos milhões? Não é só uma, duas, porque se fosse só uma, duas era fácil. Nem só nós, pessoas, várias espécies que só vivem naquela área que vão morrer também. Espécies, sim, vai ser extinta, Sim. né? E daqui um tempo vai ser preciso trazer peixe de fora para colocar no Rio Tocantins aqui para baixo. Triste. Então, muito triste isso, mas é aquela coisa, né? O desenvolvimento econômico que eles estão visualizando é grande lucro para eles e grande perda para a grande massa. A grande massa, às vezes, ela é vista só na hora do voto, mas na hora realmente do trabalhar, olha só, as campanhas políticas, o que acontece? Vamos dar educação de qualidade para todo mundo. Eu vi um vídeo lá na Vila de Pederneiras, que vai dar uma educação de qualidade lá nem escola não tem mais, O foi prefeito extinta, tirou, né? Não tem um posto de saúde lá, aquele Tinha povo... também. Tinha, mas foi tirado. Por quê? Porque não tem pessoal suficiente para deslocar para lá, para trabalhar lá. E tem, se quiser tem, né? Se valorizasse a pessoa. Aí o que é que a religião, o religioso viu? De resgatar aquele povo, pelo menos naquele momento, né? Porque a gente chegou ali, quando nós chegamos lá com o Círio de Nazaré,
Era uma tristeza, era só uma família que morava lá. Agora, ainda hoje continua a mesma família, mas na época do Círio eles se preparam, né? Eles se preparam e durante o tempo do ano todinho, até chegar o dia, eles estão criando o pato para no dia eles venderem, né? Não o pato inteiro, mas os pedaços já está vendendo, tá? Tem algum objetivo, né? Para trabalhar para o bem deles,